A paz do Senhor, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero muitíssimo que sim, tá? Estou muito feliz por estar dando essa lição para vocês. Hoje nós vamos estar aprendendo sobre um assunto muito bom, uma bênção, e eu conto muito com a atenção de vocês, a colaboração, tá? E compreensão. Amém? Fiquem ligadinhos aí. Pega a sua Bíblia, ó, a Bíblia, seu caderno, quem gosta de fazer anotação, na verdade, né? Sua caneta ou seu lápis e vamos lá. Mas antes da gente começar, vamos estar fazendo uma oração, tá bom? Para agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aprendendo, por ter levantado, tomado o nosso cafezinho, né? Visto nossos pais, os nossos irmãos, ou com quem vocês moram, tá bom? Vamos lá? Onde vocês estiverem, fechem os olhinhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui. Te agradeço pelo pão da manhã, pelo leitinho, te agradeço pelo sono maravilhoso que o Senhor nos deu nessa noite. E que possamos ter uma aula abençoada por Ti. Que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua palavra. E que possamos aprender mais um pouquinho do que o Senhor tem a nos ensinar nesta manhã. Que todos possam estar atentos e focados. E que todas as dúvidas sejam tiradas no dia de hoje. Em nome de Jesus te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos lá, meus amores. Hoje vocês estarão aprendendo a lição de número 2, que tem por título Qual o maior de todos os dons? Qual o maior de todos os dons, hein? A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14, sobre um corpo e muitas partes. E está falando assim, E está falando assim, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Ou seja, cada membro depende do outro. Ok? Ou melhor, vamos estar abrindo lá para melhor compreensão de vocês. 1 Coríntios 12, 14, versículo 14. Vai estar dizendo assim. 12, 14. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Uma precisa da outra, assim como eu preciso de você, né? Ninguém consegue fazer nada sozinho. E para conseguir conviver com outras pessoas, né? Compreender outras pessoas e entender que sozinho eu não consigo, tem um dom que nos ajuda a viver em comunhão. E vocês estarão aprendendo sobre ele hoje. Nosso texto do dia está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1, que diz assim, a parte A do versículo 1. Portanto, esforcem-se para ter amor. Resumindo, os dons são ferramentas dadas aos servos de Deus para a edificação da igreja. E o objetivo da nossa lição de hoje é aprender que na igreja deve haver ordem, inclusive quanto ao uso dos dons espirituais. Saber mais. Durante a sua terceira viagem missionária, Paulo passou bastante tempo em Éfeso. Em Atos, capítulo 19, 1, vai estar dizendo que ele ensina as pessoas sobre o batismo com o Espírito Santo.
Nesse período, o apóstolo recebeu más notícias sobre as condições em que a igreja de Corinto se encontrava, pois havia dissensões entre os crentes. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11, está dizendo sobre isso. E lá, Paulo está escrevendo sobre a contenda entre os irmãos, brigas entre os irmãos dessa igreja, a igreja de Corinto. Corinto era intelectualmente arrogante, materialmente próspera e moralmente corrupta. O pecado, em todas as suas formas, estava presente nessa cidade, conhecida por sua licenciosidade. Tia, o que significa essa palavrinha? Não cumprir normas, ser desobediente. Eles eram muito desobedientes. E para vocês saberem mais, como diz o textinho que a tia está lendo para vocês antes de começar a lição, intelectualmente arrogante, que era uma desses defeitos dessa igreja, é que eles achavam que sabiam demais e não gostavam de ser questionados no que diziam. Tudo era motivo de briga e discussão, tá? O segundo defeito dessa igreja, materialmente, defeito não, né? Materialmente próspera, eles tinham uma condição muito boa, ou seja, tinham bastante dinheiro. Mas tinha tem mais um defeitinho aí, que acho que vocês já pegaram. Eles eram corruptos, moralmente corruptos, ou seja, se comportar de modo desonesto. Eram muito egoístas, tá? E desonestos, não eram honestos. Então, já viu, né? E além dessas três coisas, eles eram ainda desobedientes. Juntamente com Priscila e Áquila e com sua equipe apostólica, Paulo, em sua segunda viagem missionária, havia fundado a igreja em Corinto. Em sua segunda viagem missionária, Paulo havia fundado a igreja em Corinto. Nessa cidade, ele exerceu seu ministério durante 18 meses. Os ensinos mais importantes de Paulo na primeira carta aos Coríntios foram as manifestações e os dons do Espírito Santo nos cultos. Bom, essas foram as curiosidades de início sobre a nossa lição de hoje, tá? Foi só algumas das curiosidades que vocês teriam, que as palavrinhas difíceis de compreender, tá bom? Continuando, tia, vamos lá. Trabalhando a lição. Em sua segunda viagem, Paulo visitou Corinto e permaneceu ali durante 1 ano e meio. E muitas pessoas se converteram ao Senhor, e uma igreja foi fundada. Paulo continuou orando constantemente por eles. Ele não recebia notícias boas sobre a igreja, e isso o deixou preocupado. Por essa razão, ele escreveu uma carta para a igreja de Corinto. Vamos ver que carta Paulo escreveu? Acho que vocês já devem ter visto esse lindo baú de cartas antigas. Vamos ver qual é essa carta que ele escreveu para a igreja de Corinto? Vamos lá pegar essa carta. O que será que está escrito nesta carta?
Qual o maior de todos os dons? Alguém sabe me dizer? É o título da nossa lição de hoje. Como a igreja estava, ó, daquele jeito, de tantas notícias ruins que Paulo estava recebendo sobre esta igreja, ele deu esta carta, escreveu essa carta para a igreja de Corinto, que está em 1 Coríntios 14:1, essa carta. Vamos ver? 1 Coríntios 14:1 está dizendo: portanto, esforcem-se para ter amor. A parte A do comecinho desta carta está escrito: portanto, esforcem-se para ter amor. Então, qual o maior de todos os dons que Paulo está nos ensinando aqui? O amor. Essa igreja estava com sérios problemas. Desordem nos cultos, divisão entre os irmãos, comida oferecida aos ídolos, mau uso dos dons espirituais e etc. Essa longa carta foi escrita para tratar de todos esses problemas. Um dos ensinamentos mais conhecidos de Paulo se encontra no capítulo 13. Trata-se de um tema muito importante e bonito: o amor. Quero saber, tia, quero ter mais entendimento sobre o amor. Então vamos lá, acompanhem comigo que eu vou ler para vocês. O que é amar? Amar é procurar-se tanto por outra pessoa a ponto de sempre fazer o que é melhor para ela. Amar não é apenas querer ardentemente uma coisa, não é ter um sentimento de ternura ou estar apaixonado por alguém. Amor é real, é muito mais que isto. Lamentavelmente, shows de televisão e música popular confundem as pessoas quanto ao que é amar realmente uma pessoa. Nossos amigos, em geral, também não são de muita ajuda. O capítulo 13 de 1 Coríntios explica claramente o que Deus quer dizer com o amor. Este capítulo do amor mostra-nos o que é amar, como se espera que amemos aos outros e como Deus nos ama. Vamos ler então, todos juntos? 1 Coríntios, capítulo 13, está dizendo assim: eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Olha só, isso é forte, hein? Imagina que irritante seria se a gente falasse, se as nossas palavras tivessem o som e o som delas fosse como de um sino. Imaginem que irritante seria. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas, se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que eu tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas, se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso e nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro e nem egoísta.
não fica irritado e nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Gente, olha que lindo. Não tem melhor capítulo para falar sobre o amor do que esse. Além de falar sobre o amor ao próximo, fala do grande amor de Deus por nossas vidas. Olha aqui, deixa eu explicar para vocês um versículo. Versículo de número 12 do capítulo 13. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Ver quem face a face? Jesus, gente! Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Quem que eu vou conhecer perfeitamente? Ó, face a face, que coisa linda! Portanto, agora existem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. A fé do quê? Da gente acreditar que existe um Deus maravilhoso que um dia vai vir nos buscar e levar com Ele para morar no céu, um lugar de paz e tranquilidade. A esperança, qual a esperança que nós temos? Que Cristo vai vir. E o amor? O amor que nós temos que ter para com o próximo, para quando o amor, que é Deus, vier nos buscar, Ele nos levar junto com Ele. E sem o amor, que é o maior de todas dessas duas coisas, da fé e da esperança, o amor é o maior. Quando o amor vier nos buscar, olha que coisa linda. E se a gente estiver direitinho, amando o próximo, obedecendo, fazendo as coisas que Ele quer que a gente faça, nós vamos estar com Ele na glória. Olha que coisa linda. Não tem capítulo melhor do que este para nos explicar sobre o amor. E que entendimento lindo! Paulo queria ensinar para a igreja de Corinto que o amor é um dom muito especial. Ele escreveu que o amor é paciente, agradável, verdadeiro, cheio de esperança e duradouro. Não é invejoso, orgulhoso, egoísta e nem aceita a provocação. O amor deve ser a marca do cristão. E sem amor, as línguas estranhas são apenas barulho. E profecias, ministérios, ciência e fé de nada valeriam. E as boas obras seriam inúteis. Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Foi o que eu acabei de ler para vocês na Bíblia. Na igreja em Corinto, os irmãos tinham muitos dons,
e tudo acontecia ao mesmo tempo, era uma bagunça. Por isso, Paulo escreveu aos membros dessa igreja, ensinando para eles a necessidade de ordem no culto, para que o uso dos dons espirituais edificasse a igreja. Paulo disse: quando vocês se reúnem na igreja, que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja. Isso está escrito em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Vamos ler juntos? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Bom, quem não conseguir abrir a Bíblia para ler com a tia, vai anotando no seu caderno ou no papelzinho que está aí perto, tá bom? Para depois vocês lerem, tá? É muito bom. Está escrito assim, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Portanto, meus irmãos, o que é que deve ser feito? Quando vocês se reúnem na igreja, um irmão tem um hino para cantar, outro alguma coisa para ensinar, outro uma revelação de Deus, outro uma mensagem em línguas estranhas e ainda outro a interpretação dessa mensagem. Que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja. Amém? Estão entendendo até aqui? Eu espero que sim, hein? Vamos lá. Bom, tudo tem que ser feito para o crescimento espiritual da igreja. E o maior de todos os dons que ajuda também no crescimento espiritual da igreja é quem? O amor. Mas agora, nós vamos, continuando a nossa lição, vamos estar lendo agora em 1 Coríntios 12 e compreendendo sobre os dons, tá? Vamos aprender agora o significado de cada um desses dons que a tia vai ler para vocês. Quem quiser acompanhar, está em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 ao 10. Vai estar falando sobre todos os dons. O primeiro, vamos entender cada um deles? O primeiro, palavra de sabedoria. É a capacidade intelectual para agir sabiamente diante de situações específicas. Olha que dom maravilhoso. O segundo, palavra de ciência. Capacidade espiritual de conhecer a palavra de Deus e explicá-la. Olha que maravilha. Assim como a tia está aqui dando aula para vocês, falando de Deus para vocês, ensinando mais ainda para acrescentar no conhecimento, vocês um dia estarão no meu lugar também, tá? Ai, tia, mas isso é só quando eu ficar mais velho, quando eu tiver crescido que eu vou conseguir fazer. Não, 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 não. Independente da idade de vocês, falar do amor de Deus às pessoas é lindo, é lindo. Não tem idade para isso, tá? A partir do momento que você aprendeu a ler e sabe, conhece a palavra de Deus, você pode sim falar do amor de Jesus para todas as pessoas. O terceiro dom, o dom da fé. Esse dom da fé é um modo especial de crer que Deus pode fazer tudo em todos. Dom de cura. O quarto. Algumas pessoas recebem uma unção especial para curar os doentes. Mas isso não quer dizer que todos são curados, só porque algum cristão possui o dom de curar. Quinto, operação de maravilhas. A operação de obras poderosas de Deus. Sexto, profecias. É a exposição daquilo que Deus diz, a apresentação da mente de Deus e interpretação do seu pensamento claramente aos ouvintes. Sétimo dom, discernimento de espírito.
é a percepção dos falsos profetas. Seria como ter um telefone com identificador de chamadas que indica que número está ligando. Ou seja, você sentir que aquilo que a pessoa está falando, ou ouvir uma voz diferente, você saber que não é Deus que está falando com você. Por quê? Porque tem pessoas que se deixam levar e são usadas pelo diabo para dar ensinamentos que não existem sobre a palavra de Deus. E se nós não temos discernimento, se nós não buscamos esse dom, o que acontece? O nosso entendimento sobre a palavra de Deus fica muito fraquinho para a gente sair falando para as pessoas sobre ele. Então, busquem, quer tirar dúvidas do que vocês não sabem? Abrem a Bíblia, porque orem, abrem a Bíblia e peçam para Deus responder vocês. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir buscar a resposta daquilo que vocês perguntam para Deus e se questionam, tá? Como eu sempre falo nas lições para vocês, esse livro aqui é o melhor livro de todos para responder, é a resposta de todas as perguntas de vocês. Então, aconselho muito vocês a buscarem mais e lerem a palavra de Deus. O 8º dom, variedade de línguas. É falar em línguas não naturais, mas espirituais, provindas diretamente de Deus e não da aprendizagem ou do inconsciente humano. E o 9º dom é a interpretação de línguas, que é interpretar essas mesmas línguas para a edificação dos ouvintes. Vocês já tiveram uma experiência como essa, não é mesmo? Nos cultos, quando algum irmão fala em línguas estranhas e o outro interpreta. Ou quem mesmo fala, já interpreta. É um dom muito maravilhoso. Variedade de línguas e interpretação de línguas. Quer ter esse dom? É só buscar. Todos nós, sempre bom buscar isso para a nossa vida espiritual. Não se esquecendo do amor, que é o maior de todos os dons. Amém? Os dons espirituais são manifestações de Deus entre o seu povo para a glorificação de Cristo. Há muitos dons desperdiçados, porque não são desenvolvidos. Descubra o seu dom, desenvolvam e edifique muitas vidas. Gente, por favor, não deixe escondido esse dom que você tem. Seja o de palavra de sabedoria, palavra de ciência, o dom da fé, dom de cura, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Não deixe de desenvolver esse dom, seja qual for ele que vocês têm. É muito bom, viu? E edifica muitas vidas. Não se esqueçam do amor, que é o maior de todos esses dons. Sem ele, nada vale. De nada adianta ter todos esses dons que eu li para vocês, se vocês não têm o principal, que é o dom do amor. Concluindo a nossa lição de hoje, fique ligado. Se eu não tiver amor em tudo que eu faço, falo, de nada adianta. De nada adianta querer fazer a diferença. Devemos procurar imitar a Cristo, pois Ele é amor, e se quisermos parecer com Ele, devemos amar. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Portanto, agora
Existem estas 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Amém, meus amores? Pode ser que na tradução da Bíblia de vocês esteja caridade. Caridade é amar, é ter amor, tá bom? Então não se preocupe. Tia, na minha Bíblia não tá amor. Tá sim, só tá uma versão diferente. Mas caridade é amor. Que vocês tenham prestado atenção nessa aula de hoje, tenham guardado no coração de vocês, não só guardado, mas guardado com a intenção de exercer esse dom, que é maravilhoso. Amém? Em tudo que vocês fizerem, seja numa palavra, no andar de vocês, no pensamento, em uma ajuda, ou, não sei, alguém precisou de vocês, e você foi lá ajudar essa pessoa, foi fazer o que ela pediu. Lembre-se do amor. Se você não fazer com amor, se você não ensinar com amor, se você não falar com amor, se você, através do Espírito Santo de Deus, fazer acontecer milagres, se você, através do Espírito Santo de Deus, deixar ser usado para operar milagres e maravilhas, e não tiver amor, de nada adianta. Então, busque, exerça esse dom, que é o maior de todos os dons e agrada ao Senhor. Para encerrar nossa aula de hoje, as famosas perguntas. E hoje eu só tenho 3 perguntinhas para vocês, muito fáceis de responder, tá bom? Ai, tia, mas eu não sei qual é tal pergunta, então não vou mandar para você porque eu não consigo. É só voltar no início do vídeo ou no meio, onde você acha que tá, e assistir, gente. É feito com muito carinho essa aula para vocês, com muito amor, que vocês se dediquem, tá? Se dediquem porque, olha, a recompensa para a vida de vocês é muito grande quando a gente se dispõe a aprender sobre a palavra de Deus, tá bom? Não é para mim, tá? Vocês estarem assistindo essa aula e aprendendo. Não, é para Deus, tá bom? Então, queiram ficar ligados na palavra dele, tá? Queiram se interessar, buscar os dons, mas sem se esquecer do maior de todos eles, o amor. Pergunta de número 1. Onde se encontra um dos ensinamentos mais conhecidos de Paulo? Vou repetir de novo. Onde se encontra um dos ensinamentos mais conhecidos de Paulo? Quem prestou atenção vai saber responder. 2. Na segunda viagem missionária de Paulo, por quanto tempo ele exerceu seu ministério nesta cidade? Vou repetir. Na segunda viagem missionária de Paulo, por quanto tempo ele exerceu seu ministério nesta cidade? Nessa cidade que ele foi na sua segunda viagem. Por quanto tempo ele exerceu seu ministério? E a última, mas não menos importante, quais foram os ensinamentos mais importantes de Paulo na primeira carta aos Coríntios? Vou repetir. Quais foram os ensinamentos mais importantes de Paulo na primeira carta aos Coríntios? Amém, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, tá bom? Fico no aguardo da resposta de todas as perguntas, porque o nosso quadro tá rolando, tá bom? Nosso quadro de participação das aulas. Amém? Então, eu conto muito com a colaboração de todos vocês, tá? Um grande beijo
Antes da gente de me despedir de vocês, vamos estar fazendo uma oração, agradecendo por mais essa aula maravilhosa. Amém? Então, onde estiverem, fechem seus olhos. Vamos falar com o Papai do Céu. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por mais este dia de estar aprendendo sobre a Tua Palavra. Que o Senhor abençoe a cada um desses juniores que estão aí atrás da minha telinha, assistindo esta aula que foi feita com muito carinho para eles. Que o Senhor nos ajude, nos dê força e ânimo para buscar estes dons, principalmente buscar o maior de todos os dons, que é o amor, a amar o próximo, a entender, ter fé e esperança que um dia nos encontraremos com o Senhor e acreditar no quão grande é o seu amor por nós. Em nome de Jesus te agradecemos, nos dê um bom dia com a família e que logo mais à noite possamos estar juntos adorando a Ti no culto. Te agradecemos e te agradecemos por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, meus amores. Um beijo para todos vocês, aquele famoso abraço apertado e dizer que eu estou morrendo de saudade. Tchau! Fiquem com Deus!